Combustíveis sólidos, que são materiais de fácil combustão. E um ponto muito importante, pessoal, a gente anotar isso também aí, já pega a canetinha aí, já anota no caderno, anota aí no rascunho, que o combustível sólido, né, quando em combustão, né, ele é um material aí de fácil combustão, ele queima tanto em superfície quanto em profundidade, né? Vamos citar um exemplo bem prático, né? Em épocas de períodos juninos, por exemplo, a gente ali faz a fogueira bacana, a gente ateia fogo, e aí ela queima tanto em superfície quanto em profundidade. Então, uma característica importante é que no combustível sólido ele sempre vai deixar resíduo, pessoal, tá? Então já anotem isso aí também importante, questão de prova, tá? E aqui eu tenho outros exemplos, né? Combustível sólido tem aqui o papel, né? Tem o tecido, alguns tipos de fibra também se encaixam aí como resíduos sólidos e é isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade. Combustível líquido, tá? Então, todo combustível líquido que, ao atingir uma determinada temperatura, entre em combustão, ele se enquadra aqui, pessoal, como combustível líquido. Porém, a gente vai citar aqui líquido combustível de acordo com uma norma regulamentadora. O que que diz? É todo aquele que possua ponto de fulgor superior a 60 graus e inferior a 93 graus. Poxa, Matheus, mas o que é ponto de fulgor? Bom, pessoal, só anota esse item aí, que mais lá na frente a gente vai estar explicando um pouco melhor para que a gente compreenda. Né? Esse termo, pessoal, ele está classificado de acordo com a NR16, tá? Para quem não sabe o que é a NR16, que trata aí sobre as atividades e operações perigosas. Né? Líquido combustível também é classificado como classe 3, então, ponto importante também. Então, líquido combustível, qual é a classe do líquido combustível? Bom, de acordo com a NR16, o combustível, né, o líquido combustível, ele é classificado aí como classe 3. Perfeito até aí, pessoal? E aqui a gente tem duas vertentes, né? A gente tem duas possibilidades aqui importantes a serem destacadas. Eu tenho os combustíveis líquidos que são voláteis, e eu tenho aqui ao lado os combustíveis não voláteis. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o próprio álcool, o éter, a gasolina. E aqui o ponto de fulgor. O ponto de fulgor é quando o combustível ele começa a desprender ali os gases. A gente vai explicar um pouco melhor isso para vocês, não se preocupem com isso. Tá? Aqui o exemplo da gasolina. Mesmo que eu tenha uma temperatura abaixo de 42 graus, por exemplo, ainda assim essa gasolina ela vai produzir gases naquele ambiente, que em contato com oxigênio e uma fonte de calor vai entrar em combustão. Perfeito até aí? E aí tem outros exemplos práticos, que é o próprio álcool também, né, o éter, etc. E aqui ao lado, pessoal, a gente tem os não voláteis. Tá? O que é o não volátil, pessoal? São o que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores que a do ambiente. Ou seja, um ambiente que passa por aquecimento, seja uma fonte de calor natural ou uma fonte de calor artificial. Tá? Então, para a gente compreender melhor os dois conceitos, o que é o combustível líquido volátil? Tá? Vamos anotar isso aí que é importante. São os que desprendem gases inflamáveis a temperatura ambiente. Perfeito? O que são combustíveis não voláteis? Tá? São os que desprendem gases inflamáveis a temperatura maiores que a do ambiente. Tá? Então, eles precisam passar por um processo de aquecimento para então entrar aí em combustão. Perfeito? Para ele liberar aí esses gases que posteriormente podem entrar em combustão. Perfeito? E aqui à frente, pessoal, a gente tem os combustíveis gasosos. Né? Extremamente importante também, combustíveis gasosos. Tá? Os gases não têm volume definido, tendendo rapidamente a ocupar todo o recipiente em que estão contidos. Então, isso aqui vocês vão identificar também em estabelecimentos. Né? A gente pode citar aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui alguns botijões ao lado, que é o GLP. Né? Ali ao lado tem butano, propano. Né? Uma vez que o butano é inodoro por conversão, e para que possamos distingui-lo de outro gás, adiciona-se a ele uma substância de cheiro específico. É por isso que a gente sente aquele cheirinho ali de
no gás de cozinha, quando está havendo ali um vazamento de gás, a gente já consegue identificar. E também aqui usado, né, para movimentação de empilhadeiras. Olha só, importante também. Então, lá na nossa instrução técnica, que a gente abriu lá no começo, pessoal, tem uma orientação específica, né? Quais são os critérios adequados para você ter ali os cilindros de GLP, os pontos de abastecimento de empilhadeira, e tudo isso vai ficar sobre a responsabilidade do bombeiro civil do estabelecimento, tá? Isso é importante destacar também. Aqui, algumas orientações que a gente vai ver mais lá na frente. O GLP, por si só, ele é um gás altamente inflamável, né? E vocês são conhecedores disso, já devem ter ouvido falar. E é o gás ali que alimenta, né, o fogo no nosso fogão. Bom, cheguei no ambiente, cheguei no estabelecimento, isso é importante, sentir o cheiro de GLP naquele ambiente. Como aqui diz aqui em cima, tende a rapidamente ocupar todo o recipiente, ou seja, ocupar todo o espaço em que ele está. Então, cheguei naquele ambiente, pessoal, o que é que eu já tenho ali? O GLP ele é o combustível, correto? O que é que eu preciso para que aconteça uma combustão? Eu preciso de combustível, correto? Eu preciso ali do oxigênio, certo? E eu preciso de uma fonte de calor. Então, se eu chego em casa, por exemplo, abro a minha porta, sinto aquele cheiro forte de GLP, qual é a minha primeira ação, Matheus? Pessoal, primeiro, vamos citar aqui o que a gente não deve fazer. Abra lentamente, tá? E nunca acenda a lâmpada ou algo que possa produzir calor. Perfeito até aí? Logo em seguida, o que é que eu vou fazer? Vou abrir janela, vou abrir porta para que aquele gás ele saia daquele ambiente e aquele ambiente passe a ficar um ambiente mais seguro. Então, isso é uma medida de segurança que você, como bombeiro civil, vai estar orientando aí os colaboradores da sua empresa. Exemplo, na minha empresa tem uma cozinha industrial. Já vou orientar também as pessoas que elaboram atividade ali naquele espaço, também extremamente importante. Perfeito? Dando continuidade, aqui a gente tem o calor. Tá? O calor é uma forma de energia. É o elemento que inicia o fogo e permite que ele se propague, isto é, uma faísca ou fagulha, conforme as condições do ambiente. Já é o suficiente para que aconteça ali então a combustão. E aí eu tenho diversas formas de produção de calor, pessoal. Né? Aqui a gente tem o fósforo, que é bem prático, comum, né, nas nossas residências. Eu tenho aqui o próprio isqueiro e aqui eu tenho as centelhas, as fagulhas que são provocadas muitas das vezes por curto-circuito, desculpa, aí em estabelecimentos, e muitas das vezes, pessoal, esse é um dos principais fatores para ocorrência aí de um princípio de incêndio que posteriormente pode vir a se tornar um incêndio de grande proporção, como a gente viu no exemplo anterior. Perfeito? Então, até aí compreendido, vamos dar continuidade para a gente entender um pouco melhor. Eu tenho o comburente, que é nada mais é do que o oxigênio. Né? E o que é o oxigênio, pessoal? É um gás vital para o planeta, pois contribui para a sobrevivência dos seres vivos e ajuda a proteger a nossa camada de ozônio contra os raios ultravioletas. Isso aí é um termo bem, né, prático para que a gente entenda um pouco melhor. Mas o oxigênio também, ele é um elemento que possibilita vida às chamas e intensifica a combustão. Então, o que é importante destacar aí, pessoal? Dependendo da quantidade de oxigênio presente naquele ambiente, eu vou ter ali uma combustão, né, mais acentuada, vamos dizer assim. Né? O mais comum é o oxigênio, que o oxigênio desempenha esse papel. A nossa atmosfera ela é composta por 21% de oxigênio. Importante também, pessoal, vamos anotar isso aí, que isso aí é importante. Pode ser uma questão que pode estar vindo a cair na nossa provinha também, tá? A atmosfera ela é composta por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Né? Em ambientes com a composição normal do ar, a queima desenvolve-se com a velocidade de maneira completa, né? Que a gente vai estar compreendendo também um pouco melhor. Então, quando eu tenho esse oxigênio numa proporção, numa quantidade aí, né, acima daqueles 13% que a gente viu lá atrás,
aí eu vou ter ali uma combustão. Dependendo dessa proporção, eu vou ter uma combustão completa naquele meu material. Seja ele um material que esteja no estado sólido, seja ele um material que esteja no estado líquido ou no estado gasoso. Entendido até aí? Perfeito. Em uma combustão, correto? Essa combustão ela vai consumir o oxigênio que está presente ali naquele ambiente, sendo um processo contínuo, vamos dizer assim, para a gente entender um pouco melhor. Quando a porcentagem de oxigênio do ar que está presente ali passa de 21% para a faixa que a gente pode compreender ali entre 16% e 8%, a queima ela já torna-se lenta. Então a gente consegue perceber que quanto menos oxigênio eu tenho naquele ambiente, a minha combustão ela vai começando a perder força, correto? Então, quando está ali entre 16 e 8, a gente pode dizer que ali existe uma combustão lenta. Não é aquele fogo que pega de uma forma mais rápida, tá? Ponto importante também. Então, quando passa de 21% para uma faixa compreendida aí de 16 a 8%, eu vou ter então uma combustão lenta. Ponto importante, anotem aí no caderninho de vocês, que também é uma questão que pode estar vindo a cair na prova de vocês. Tranquilo? E aí já notam-se brasas e não mais as chamas, né? Quando o oxigênio contido no ar do ambiente atinge uma concentração menor que 8%, ponto, acabou a minha combustão. Então, 3 pontos importantes que a gente pode citar em relação ao oxigênio, pessoal. 21% é o que a gente tem ali presente, perfeito? Tá? O necessário, certo? Então, quando eu tenho esse oxigênio acima de 13%, inicia-se uma combustão. Se essa proporção de oxigênio ela for superior a 16%, eu vou ter uma combustão completa. Tranquilo até aí? Se ela cair para a faixa 16 e 8, eu vou ter uma combustão mais lenta, tá? Então, entre 16 e 8, eu vou ter uma combustão que a gente vai chamar de combustão lenta. Diminuiu inferior a 8%, ponto. Eliminei ali as chamas. Então, a gente vai ver mais lá na frente que uma combustão ela não vai se alimentar, ela não vai ter continuidade se eu eliminar algum dos elementos do triângulo do fogo. Perfeito? Oxigênio, mais uma vez, oxigênio, tá? Que é o comburente, o combustível e uma fonte de calor. Então, uma vez que eu eliminar um desses elementos, eu vou conseguir eliminar o meu fogo, eu vou conseguir eliminar ali a minha combustão. Tranquilo até aí? E aqui para a gente, né, finalizar, a gente vai citar aqui a reação em cadeia, pessoal. Também outro ponto importante. A reação em cadeia torna a queima autossustentável. O calor irradiado das chamas atinge o combustível e este é decomposto em partículas menores, que se combinam com o oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, formando um ciclo constante. A gente comentou de uma forma bem mais sucinta lá no começo, mas que a gente pode ver no exemplo aqui como ele funciona na prática, pessoal. Vamos citar aqui um exemplo de um objeto sólido, que é o exemplo que a gente tem aqui. Então, esse objeto sólido aqui, número 1, tá? Ao sofrer aquecimento por uma fonte de calor, né, seja ela natural ou artificial, ele vai começar ali a entrar em combustão, perfeito? Então, vamos citar lá novamente o exemplo lá do nosso fogo que a gente estava preparando ali para assar nossa carne no domingão, bacana. Uma vez essa combustão iniciada, eu vou ter outros elementos aqui ao lado, né? Outros carvões, por exemplo, né? Não tem como pegar fogo em tudo de uma vez. Então, é mais ou menos assim que funciona. Bom, ao se aquecer, essa outra parte aqui ela vai começar a liberar fumaça, que é o que acontece, vamos estar aí lembrando aí como é que acontece na prática, pessoal. E a fumaça nada mais é que gases. Então, esse outro material ele vai começar a desprender gases. E posteriormente vai acontecer o quê? A combustão. A presença de chamas.
O calor provocado pelas chamas atinge o material combustível e demais partes do material, que ao entrar em contato com o oxigênio, queimam, irradiando mais calor. Então, esse processo ele é um processo constante. Uma vez que eu tenho chama, eu vou estar liberando calor para outra parte, outro material, que vai começar a desprender esses gases. Após isso, ele vai entrar em combustão e vai ali ficar um ciclo constante, como a gente pode ver aqui no exemplo ao lado. Então, ele é um ciclo constante que a gente pode denominar aí como reação em cadeia. Perfeito, pessoal? Compreendido aí? A gente vai finalizando. É isso. Valeu!